Olá, amigos, estamos juntos mais uma vez para o programa O Espiritismo Responde. Hoje nós vamos conversar sobre uma das atividades que são realizadas no Centro Espírita, que é a reunião mediúnica. Vamos refletir sobre a influência do meio nesta atividade. Para isso, convidamos Danilo Arruda da Luz, que é membro do Conselho Federativo Estadual da Federação Espírita do Paraná. Reside em Maringá. Após a nossa entrevista, nós vamos ver a mensagem do Momento Espírita, que é um trabalho da Federação Espírita do Paraná. Olá, Danilo, é uma satisfação muito grande ter você no programa hoje. A alegria é sempre nossa de poder estar de volta. Reuniões mediúnicas, uma das atividades do Centro Espírita. Essa reunião, ela tem qual objetivo, Danilo? Eu acho que é interessante a gente falar de um aspecto geral primeiro e depois da reunião. A Casa Espírita, ela tem uma série de atividades que estão direcionadas a atender um objetivo maior, que é o Centro Espírita como local que oferece a oportunidade de se estudar, aprender, conhecer a doutrina espírita. Essas atividades que acontecem dentro da reunião vão cada uma delas dentro da sua especialidade atendendo isso, como tem o Departamento de Infância e Juventude, há uma orientação à infância, à juventude, o atendimento espiritual, uma outra atividade, atende aos participantes, aos trabalhadores, aqueles que vêm também com seus objetivos. E a reunião mediúnica é uma reunião diferenciada que acontece dentro da Casa Espírita, que nós vamos fazer o atendimento a espíritos desencarnados que, por meio dos médiuns, são trazidos pela espiritualidade para participar nesse ambiente, cujo objetivo é oferecer a eles orientações, consolo, explicações, assim também como para que a espiritualidade possa também trazer mensagens de apoio, de incentivo a nós que estamos participando da reunião mediúnica, né? Então, a reunião mediúnica, o objetivo principal é atendimento à espiritualidade. E para atender esses objetivos da reunião mediúnica, tem alguma especialidade diferente das demais? Ele é diferente em algum aspecto, Danilo? Com certeza, porque na reunião mediúnica nós estamos trabalhando com espíritos que se encontram numa outra faixa vibratória, dizemos assim, os desencarnados. Não que também, às vezes, a gente não faça ter um atendimento a um espírito encarnado, mas está num outro padrão vibratório, é um assunto que a gente, num outro momento, toca. Mas, em tese, vamos falar, espíritos desencarnados estão numa outra faixa vibratória. E nós precisamos de um intermediário, que é o médium, que vai fazer essa ligação nossa, o plano encarnado com o plano desencarnado. Existe toda uma equipe espiritual diferenciada atendendo a esta reunião. Essa equipe espiritual, ela da espiritualidade, organiza os atendimentos, ela traz os convidados, os espíritos que estão prontos para receberem esse auxílio e ela vai aos poucos direcionando até para um médium, para outro médium, ou seja, há um envolvimento dessa equipe espiritual muito grande. Isso já denota uma especialidade que a gente não tem da mesma forma nas outras atividades, em que pese todas elas sempre tem o apoio de uma equipe espiritual. Envolve também pelos atendimentos, pelos atendidos, a diferença entre os atendidos, esses espíritos, a condição em que se encontram, a necessidade também de apoio, de trabalhos que ajudam a manter dentro da reunião no grupo uma situação de equilíbrio, serenidade, proteção aos que estão participando. Então, tudo isso envolve equipes especializadas da espiritualidade, como também equipamentos, como também metodologia diferente. Então, tudo isso realmente demonstra especialidades para esse tipo de reunião dentro da casa, dentro do centro espírita.
Você se referiu a equipamentos. Esses equipamentos você se refere ao plano espiritual. Exatamente, né? São informações que a gente obtém por parte da espiritualidade, através de vários autores, né? Obras psicografadas, que vão nos falando a respeito da organização de uma reunião mediúnica no plano espiritual. Então, aquele ambiente da reunião mediúnica, ele é atendido por essa equipe que leva para lá uma série de equipamentos, isso na dimensão espiritual, com funções diferenciadas para atender na reunião aqueles atendimentos aos espíritos que acontecem. As dificuldades que um e outro têm exigem, às vezes, no atendimento, uma metodologia diferente, um encaminhamento diferente e até mesmo a utilização de equipamentos da esfera espiritual para facilitar, favorecer o atendimento de um, que às vezes é diferente do que vai ser feito para outro espírito que é recebido na reunião. Então, durante a reunião mediúnica, vamos dizer, o ambiente se constitui num verdadeiro pronto-socorro. Ótima comparação, Ivone. Vamos pensar assim no nosso caso, quando nós temos alguma problemática na área da saúde que exige uma intervenção cirúrgica, vamos dizer, no nosso corpo, nós somos levados para o que a gente conhece como centro cirúrgico, né, fazer as cirurgias, e lá a gente vai encontrar toda uma aparelhagem que é necessária para o profissional fazer o atendimento, a cirurgia, né? Equipamentos variados, né? E da mesma forma, sim, a gente poderia dizer, na reunião mediúnica, a dimensão espiritual tem esses equipamentos que auxiliam a equipe encarnada a fazer esse atendimento dos espíritos desencarnados. Certo. Então, existe uma influência do ambiente ou do meio onde se realiza a reunião mediúnica, não é? Com certeza, porque vamos imaginar, até usando o seu exemplo, né? Como é que é o ambiente dentro da sala cirúrgica? A gente ouve sempre falar totalmente esterilizado, ou seja, procura-se oferecer uma atmosfera ali dentro do centro cirúrgico que esteja o máximo isenta de qualquer impureza que possa dificultar ou causar, trazer uma consequência para aquela atividade que está sendo feita, a cirurgia. Dentro da reunião mediúnica, do ambiente, da mesma forma. Vamos lembrar que estamos ali dentro de uma sala onde está acontecendo, envolvidos por uma psicosfera fluídica que tem características, né? Tem uma natureza que sempre tem que estar direcionada a maior benesses, a bons fluidos puros, que auxiliam nesse trato com os espíritos que vão ser atendidos ali. Auxilia na atividade do médium, daqueles que estão participando, favorecendo, ou melhor, facilitando que eles desempenhem a sua atividade ali. Você está num ambiente que fluidicamente favorece, positivo, benéfico, isento de impurezas, e aqui eu acho que posso abrir um parênteses aqui, essas impurezas estão na conta das construções fluídicas que nós fazemos. Essa psicosfera é fluídica e nós fazemos construções, né, pelo nosso pensamento, pelos nossos sentimentos, pela nossa vontade, a gente muda a característica, a natureza desses fluidos. Passam a serem fluidos, vamos dizer assim, bons, agradáveis a nós, ou podem ser desagradáveis. Como a gente observa nos alimentos, né? Tem aquele que é doce, tem o que é azedo, o que está salgado, ou seja, a nossa sensibilidade provoca uma captação diferente. Alguns nos trazem uma sensação boa, né? Outros não, né? Os fluidos que envolvem esse ambiente da mesma forma. Então, com certeza, os melhores resultados serão alcançados quando esses fluidos forem os mais benéficos possíveis ao trabalhador. Então, vamos dizer assim, bons fluidos estarem ali, né? Carregados de sentimentos bons, de amorosidade, de afeto. Os pensamentos também auxiliando, bons pensamentos ali em favor dos atendimentos que serão feitos. Então, esse ambiente realmente
ele influencia no resultado da reunião. Danilo, considerando tudo isso que você disse e tomando conhecimento, muitas vezes, de que há pessoas que realizam reuniões mediúnicas em seu próprio lar, o que você nos diz sobre isso? Veja, nós falamos assim rapidamente alguns elementos que interferem, participam nesse processo do melhor ambiente para a reunião mediúnica, né? Muitos outros também estão relacionados. O que a gente tem que entender é que a casa espírita ou o centro espírita é o ambiente mais favorável para que a gente faça essas atividades, a atividade mediúnica. Por quê? Porque existe todo um acompanhamento da espiritualidade, existe uma equipe espiritual que faz todo esse trabalho de, podemos dizer assim, higienização do ambiente da reunião mediúnica, a preparação, a instalação de aparelhagens que serão utilizadas pela dimensão espiritual e principalmente também porque dentro do centro espírita, o centro como instituição, ele também tem características que favorecem aqueles que estão ali, de construções fluídicas para a segurança dos que estão participando, uma atuação constante, direta da espiritualidade, tudo favorecendo. Na casa espírita, na nossa casa, na nossa residência, a gente não consegue o mesmo ambiente. E que pese alguém possa imaginar assim, mas eu procuro dentro da minha casa que o ambiente seja o melhor possível. Não nego quantos não são aqueles que atuam no seu dia a dia sempre com essa proposta de uma vida, né, saudável, favorável. Mas mesmo assim, vamos imaginar, a equipe espiritual, o trabalho dela está relacionado, dessas atividades está relacionado com o centro espírita. Na casa espírita, elas não vão ter a mesma facilidade, as mesmas possibilidades de construir esse ambiente seguro, propício, no lar, propício, favorável, né? Fora que as pessoas que vão participar da reunião, quando vêm adentro ao seu lar, nós não sabemos em que condições se encontram, às vezes foi um dia difícil, às vezes estão acompanhadas de espíritos que por algum motivo possam não ser adequados a estarem presentes no ambiente. Tudo isso são cuidados que dentro da casa espírita, dentro do centro espírita, é observado pela equipe espiritual e se tomam as atitudes necessárias para que na reunião ela aconteça dentro das melhores condições de segurança e de ação, de funcionalidade ali. Na casa, na nossa casa, isso provavelmente não acontece e nos expõe a riscos. E dentro de um lar a gente está sujeito às mais diversas situações, né? Com acontecimentos certeza. Das mais diversas ordens. Intervenções durante o momento da reunião. Sim. Tudo isso atrapalha. Exatamente. Então, nós podemos dizer que os participantes da reunião constroem o ambiente da reunião, aqueles que atuam no plano material. Quando a gente estuda na Gênesis, um capítulo fantástico, capítulo 14, os fluidos, a gente vai observar o quanto nós influenciamos ao ambiente que está ao nosso redor, fluidicamente, pelas nossas condutas, pelo pensamento, pelos sentimentos. A característica ou a natureza desses nossos pensamentos e sentimentos influenciam a característica, a natureza desses fluidos que nos envolvem. Nós mudamos a condição dele, às vezes as propriedades dele, né? Então, aquele grupo que está inserido dentro da reunião mediúnica tem por obrigação, por dever, podemos dizer, adentrar para a atividade com o intuito de favorecer a construção dessa psicosfera fluídica a mais favorável para a tarefa. E nós temos sempre que lembrar, né? A gente ouve muito essa fala, a mediunidade com Jesus. Jesus é o exemplo maior de amor, de bondade, de justiça, de equilíbrio, de virtudes, dos melhores sentimentos possíveis. Cada um daqueles que participam da reunião tem por obrigação construírem o que a gente chama de um padrão vibratório que espelhe essa condição.
nós trabalharmos em favor de sermos pessoas melhores, pessoas boas, pensarmos no bem sempre, sentirmos, vibrarmos no bem sempre, e a gente leva isso para dentro da reunião mediúnica. Então, o preparo, nos dias da reunião mediúnica em especial, né, a pessoa estar preparada, procurar se afastar um pouquinho das dificuldades do dia a dia, daqueles problemas que se apresentam, que às vezes dificultam a nossa concentração, os nossos pensamentos, mas não apenas no dia, né? A vida nossa em si, 24 horas do dia, 7 dias por semana, ela tem que estar sempre voltada à vivência do exemplo do Cristo, né? O exemplo cristão, orarmos sempre, estarmos em meditações constantes, né? Isso tudo favorece a construção desse ambiente na reunião mediúnica. Nós falamos sobre aqueles que participam da reunião mediúnica, né? E as demais pessoas que frequentam um centro espírita também podem influenciar numa reunião mediúnica que está acontecendo dentro do centro, ou seja, os participantes de modo geral. Com certeza. Relembrando mais uma vez a Gênesis, mas também agora o livro dos médiuns, os espíritos, por intermédio de Allan Kardec, deixam muito claro que é algo natural, é uma potência nossa como espíritos, nos influenciarmos e influenciarmos o que está ao nosso redor, o mundo fluídico ao nosso redor, né? É o que a gente retoma a falar, né? É a construção de um padrão vibratório ao nosso redor, cada um de nós o faz. E nesse sentido, a gente pode entender também que se podemos influenciar fluidicamente o ambiente em que eu estou, por que eu não posso influenciar um pouco além, um pouco mais? Eu me lembro bem agora com a óbice e a Gênese, Allan Kardec fala da imensidade dos espíritos que pululam o nosso planeta, que estão ao nosso redor, interferindo na psicosfera do planeta. E essa interferência é da natureza dos espíritos. Então, bons espíritos influenciam positivamente. Espíritos que estejam em desequilíbrio, a influência é dessa natureza. Então, na casa espírita, a reunião mediúnica está inserida dentro da casa espírita, esse ambiente também vai influenciar lá dentro do centro espírita. Como a psicosfera do planeta inteira também interfere dentro da reunião mediúnica. Então a gente pode dizer que uma reunião mediúnica sofre influências do meio amplo, que chega ao planeta, como também no meio estrito, no sentido mais estrito, que é o ambiente dentro da própria reunião. Com certeza, a influência maior, direta, está acontecendo dentro da reunião, mas todo o ambiente ao seu redor favorece também, positivamente ou negativamente, para o êxito da reunião. Considerando tudo isso, qual deve ser a postura daquele que adentra um centro espírita? Pensemos assim, pela proposta do centro espírita de oferecer conhecimento da doutrina espírita e pelo objetivo que é transformador, reformador da doutrina espírita, nós poderíamos concluir que o ambiente da casa espírita tem que ser, né, deve ser um ambiente totalmente favorável a esse processo de reformação, de mudança. Então, cada um daqueles que estão na casa, trabalhando ali ou participando da atividade, deve ser alguém que tem esse propósito, esse intuito. E quando nós nos colocamos nessa condição de queremos melhorar, aprendemos, entendemos o que é adequado, como agir, como pensar, nós vibramos favoravelmente, nós vamos construindo ao nosso redor um padrão melhor, né? Esse padrão, somado a todos os que participam numa casa espírita, deve fazer ali, construir um ambiente favorável. Então, quando a gente adentrar numa casa espírita, nós devemos nos sentir muito bem dentro da casa espírita. Isso é um alerta para nós. Se chegarmos a uma instituição em que não nos é agradável adentrar ali, a gente observar, tomar cuidado, o que está acontecendo. Porque mesmo que a gente não esteja bem, a gente entra num ambiente que está bem, a gente sofre uma influência positiva, nos auxilia. Então isso quer dizer que cada um daqueles de nós que participarmos de uma atividade dentro da casa espírita,
deveremos ser alguém que está auxiliando na construção desse padrão melhor. Então nós temos que, aos poucos, irmos fazendo transformações nas nossas vidas, e isso vai refletir dentro da casa espírita. Então, estar na casa espírita sempre buscando filtrar os nossos pensamentos, né, expressar os nossos melhores sentimentos, esse deve ser o padrão de cada um dentro da casa espírita, a característica nossa. Então, a manutenção de conversas sadias, bons pensamentos, a prática da oração constante dentro da casa espírita, o sentimento de fraternidade, solidariedade, essa deve ser a postura do participante na reunião mediúnica, que deve ser transferida para a vida. Exatamente isso que eu ia dizer. E isso nós devemos transferir para todos os ambientes onde nós estamos, né, Danilo? Com certeza. Nós queremos te agradecer pela participação. Podemos voltar a esse assunto em outros programas, né, Danilo? Pois que ele é de fundamental importância. Agradecemos a todos vocês que estão conosco e continuem assistindo, pois agora vamos ver uma belíssima mensagem do Momento Espírita, um trabalho realizado pela Federação Espírita do Paraná. Muita paz a todos. E assim ele fazia todas as noites com a filha pequenina. Sentava-se no sofá, acomodava-a no colo, passava um de seus bracinhos por debaixo do seu, encaixando-a bem perto. E os dois se despediam do dia com uma oração e uma canção. Instante fascinante aquele. Adormecer nos braços de alguém que se ama, em quem se confia, é das coisas mais maravilhosas da vida. Maravilhoso porque une. Maravilhoso porque representa a vitória do bem na terra. E o que deixava aquele pai mais maravilhado ainda era o olhar profundo da criança, pois a partir do momento em que se entrelaçavam, os olhos não se perdiam mais. No fundo da alma. Ela me olha no fundo da alma, dizia ele. E aquela era a última imagem que ela levava do dia, os olhos de seu pai. E ele pensava, que responsabilidade a minha e do meu olhar. Que responsabilidade ser a última imagem vislumbrada por alguém antes de sonhar. Sou a imagem que ela leva para o mundo dos sonhos. Sou a imagem que ela leva da vida ao chegar ao mundo para uma nova encarnação. Se meus olhos estiverem aflitos, ela leva aflição. Se meus olhos estiverem preocupados, inquietos, ela levará preocupação. Mas, se em meu olhar houver alegria e esperança, ela as levará consigo. Se em meus olhos houver gratidão a Deus, ela poderá aprender a ser grata. Se lá encontrar medo e insegurança, talvez não se sinta apta a enfrentar o mundo e queira desistir. Se em meu olhar ela encontrar a minha verdade, a minha emoção aflorada, certamente desejará expor as suas, segura de si, sem vergonha de expressar o que sente. Ainda, se enxergar a si mesma, que bondoso espelho poderei me tornar, refletindo com cuidado o que precisa mudar, refletindo com pujança a luz que lá já está. Que honra ser olhar e, ao mesmo tempo, espelho. A vida através de meus olhos. Que vida será? Se desejo ser bom olhar, desses bons de se mirar, que posso fazer para me aperfeiçoar? Sim, porque só quero para ela endereçar olhar seguro, desses que não temem o escuro, ou, se ainda temem, não têm medo dele falar. Nos olhos dos pais estão sendo construídas novas visões de mundo. Pais da terra, cuidem de seus olhos, de seus exemplos, de suas palavras. Recordem-se de que sempre os acompanhará o olhar interessado e carente de um filho amado. Que responsabilidade a minha e do meu olhar. Que responsabilidade ser a última imagem vislumbrada por alguém antes de sonhar.
Sou a imagem que ela leva para o mundo dos sonhos. Sou a imagem que ela leva da vida ao chegar ao mundo para uma nova encarnação. Que responsabilidade é minha e do meu olhar. E assim ele fazia todas as noites com a filha pequenina. Sentava-se no sofá, acomodava-a no colo, passava um de seus bracinhos por debaixo do seu, encaixando-a bem perto. E os dois se despediam do dia com uma oração e uma canção. A filha adormecia nos braços do pai. O pai descansava das lutas nos braços da filha. E ambos eram imensamente felizes.